Eclesiastes capítulo 3, terceiro capítulo, e o versículo 5. É o texto para nós meditarmos essa noite. Graças a Deus por mais um dia, por estarmos na casa do Senhor e refletirmos sobre a sua palavra. Esse texto é um texto muito profundo e eu quero que hoje tirar algumas lições dele para nossas vidas, para que a nossa vida não fique em cinzas. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Acharam? Amém. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Amém. Pode sentar. Enfim, chegou a quarta-feira de cinzas. Feliz ano novo. Acho que agora começa. Parece que 2018, enfim, vai começar no Brasil. Eu estava pensando sobre isso hoje. Aí o pastor Salmo me ligou falando de ministrar aqui hoje. E meio que já estava no meu coração, e ele sugeriu que eu falasse sobre isso. Eu fiquei observando, pensando, dando uma olhada. A maioria das pessoas passou o dia inteiro postando isso. A quarta é de cinzas, mas eu é que estou só o pó. Eu contei bem uns 30 que falaram essa mesma frase, a mesma frase. A quarta é de cinzas, mas eu estou só o pó. E aí eu fiquei pensando no Brasil. O Brasil a tentação da mistura nesse país consegue colocar na mesma panela a baderna do carnaval, a loucura do momento político, a religiosidade da quaresma, que é um tempo de reflexão herdado da tradição católica, tudo misturado na mesma coisa. Ou seja, nem Freud explica o Brasil. Nós vivemos numa baderna generalizada. Dificilmente a gente consegue saber que de fato estamos fazendo. Não é à toa que quando a gente faz uma marcha para Jesus, ela termina não sendo para Ele. Não é estranho? Parece que tudo aqui tem uma veia da confusão. Aí eu fiquei pensando sobre as cinzas. E olha que interessante, fiz algumas anotações. Cinzas são lembranças de que já houve fogo. Não é verdade? O problema é que tipo de fogo que teve lá. Não precisa nem dizer que tipo de fogo o carnaval traz, não é? Mas cinzas são lembranças de que já houve fogo. São as memórias das antigas chamas, do ponto de vista da fé, de um tempo onde havia o que queimar. Ultimamente eu tenho orado muito nesse sentido, de que a igreja brasileira não se transforme numa igreja de altares em cinzas. Não se transforme numa igreja do altar quebrado. Altar quebrado é uma das imagens desse texto, pedras espalhadas. Quando as pedras estão espalhadas, o altar está quebrado. Quando as pedras estão juntas, o altar está de pé novamente. Nós estamos vivendo hoje numa igreja evangélica brasileira profundamente destruída nesse sentido. Ela é afastada do original da graça. Em muitos lugares por onde a gente anda nesse Brasil, a gente tem um ajuntamento de pessoas, mas sem um propósito definido para o estar ali. Em muitos lugares onde a gente vai hoje, a gente tem um grupo imenso de gente se acotovelando para caber nos espaços ditos sagrados, mas que não há mais o sagrado em si mesmo para respeitar o lugar. Em muitos lugares onde a gente vai, você tem leitura bíblica rasa, teologia mais do que rasa, e igrejas que crescem na base do oba-oba gospel. Então, é muita gente tirando o pé do chão, mas não colocando no chão para andar com Jesus. O que Deus nos trouxe aqui essa noite para chamar a nossa atenção é que pode até ser que hajam cinzas nos nossos altares aqui hoje, mas se Deus está falando isso, é porque a chuva da graça vai lavar o altar. E aí onde haviam cinzas pode de novo haver a chama do avivamento, e isso tem que ser aceso novamente dentro do nosso coração. As cinzas denunciam, elas são denúncia. Cinzas denunciam que a chama do altar já não existe, porque o altar, ou pelo menos o que havia ali, foi reduzido a pó. Interessante que muita gente está vivendo do que eu chamo de a maldição do pó. Deus chega para Adão e diz assim: pó comerás, para a serpente, pó comerás todos os dias da tua vida. De lá para cá, essa maldição do pó nos atinge. Toda vez que a gente faz
questão de viver na antilógica de Deus, cometendo um pecado atrás do outro, vivendo numa vida longe da palavra, a gente prepara alimento para a serpente, a maldição do pó. Desse ponto de vista, a serpente anda obesa em alguns lugares. E o que nós precisamos mais rápido possível é voltar a entender que a graça de Deus nos chama para um confronto frente a frente. Se nós, como igreja, quisermos mudar, precisamos abrir mão da tentação de um cristianismo light, fácil, da mãozinha na cabeça. Isso não tem a ver com Deus. O que vem de Deus para nós é um confronto poderoso pela sua palavra. Ele arranca máscaras, ele restaura o altar que está em ruínas, ele chama o povo a uma restauração, e isso só acontece quando a gente volta para o centro da vontade de Deus. Cinzas são a morte da fogueira. Elas são o retrato perfeito do pós-carnaval, um resto de gente que volta para a sua vida medíocre e apertada, ansiando pelo próximo feriado. Eu fico imaginando, observando quanta gente que passa o tempo todo imaginando apenas um pequeno espaço de descanso na vida sufocante que leva. Tem muita gente que não faz ideia do que é uma vida o tempo todo mergulhado em Deus, a tal ponto que para muita gente estar em Deus o tempo todo é um exercício frustrante, complicado. É por isso que a pessoa vive de pequenas agendas de igreja, de vez em quando está socado em algum congresso, algum acampamento, que é para ver se sente vivo. Para mim, sinceramente, a verdadeira fé não é o fazer uma festa no carnaval para que o crente tenha para onde ir. É quando não tiver festa nenhuma e o crente permanecer, porque a graça de Deus nele não significa um lugar para ele fugir, significa um ambiente no coração, e aqui dentro é que precisa estar acesa a chama. Eu escutei um indivíduo falar agora, nesse feriado de carnaval, ministrei numa igreja, um cara falando para mim: se a gente não faz uma festa, pastor, para onde os jovens vão? Vão para o joelho. Quer dizer que eu tenho que fazer uma festa que é para o jovem não pular? Que tipo de jovem é esse? Ou pior, que tipo de fé é essa? A genuína fé não precisa ir a um lugar. Onde ela vai, o altar se movimenta, então a graça de Deus vai junto. Onde você for, a glória de Deus precisa estar. Não é um lugar que nos faz igreja, nós é que somos igreja em qualquer lugar onde nós estivermos. Essa deve ser a vocação que enche o nosso peito. Esse texto de Eclesiastes ele é cheio de sentidos, alguns sentidos muito interessantes. Por exemplo, você pode tirar daqui um sentido social, por exemplo, a questão de jogar pedras, recolher as pedras, de abraços e dos não abraços, o afastamento. O texto chama para um locus social, é entender essa comunhão de estar junto com o outro. Nesse ponto de vista, dentro do texto, dá para colocar a igreja nas suas relações interpessoais, o social da igreja. Juntar pedras ou jogar pedras? Qual é o nosso grande desafio aqui essa noite? É permitir que alguma pedra que eu jogue no irmão volte para mim no eterno jogo de vingança? Ou permitir que as nossas pedras sejam para construir o chão para alguém caminhar? É o sentido social do texto. O texto também tem um sentido espiritual. Pedras espalhadas é o altar destruído, como eu disse. Pedras recolhidas, o altar de pé, altar restaurado. Aliás, a coisa que Deus mais nos chama aqui, nos últimos tempos, eu tenho certeza que essa é a temática para uma igreja que quer ficar em Deus, é restauração do altar. Coloca essa palavra na agenda da sua vida e o seu ano de 2018 será completamente transformado. Restauração do altar. Isso passa por oração, quebrantamento, jejum, graça de Deus, a vida quebrantada, restaurada, redimida, sem conversinha mole, não tem mimimi gospel. Se você quer vida com Deus, restauração do altar já, agora, essa noite, aqui é o lugar de Deus restaurar o altar da nossa vida. Ou seja, eu não preciso chegar aqui com medo da igreja. Eu vejo gente com medo da igreja, gente que pensa: será que eu fico nessa igreja? Será que eu saio? Você, quando pensa nisso, não é igreja. Igreja não é quem sai ou entra, igreja é quem fica. E faz a diferença, porque quem coloca na igreja é Deus, quem tira é Deus. Agora quem está faz, porque está vivo, e se a vida no corpo movimenta, ela coloca algo para acontecer. Permita hoje que o Espírito de Deus te ajude a fazer a difícil faxina da vida, que é limpar a poeira, tirar as cinzas, levantar o altar de novo, acertar os cantos. Quando estiver pronto, a graça de Deus vai descer, porque Deus só trabalha na excelência. Eu gosto muito da cena de Elias com os profetas de Baal por um detalhe.
É interessante que Elias está com aqueles profetas, aquela coisa toda, e eles começam a fazer todo um movimento, e se cortam, e faz um barulho imenso. Eu vejo nos profetas de Baal o retrato perfeito de muitos dos nossos congressos. Faz um movimento, bate, machuca, deita, rola. É aquela chamada adoração extravagante, negócio quase que drogado. Não é à toa que até hoje de Baal vem a Baalada. O pessoal da balada é tudo de Baal. E Elias começa a dizer... Canta um pouco mais alto, vai ver que ele ficou a noite toda chapado e está dormindo até agora. Aí sabe o que Elias faz? Quando chega a vez de Elias, parece que eu vejo a cena, Elias fala, tá bom gente, chega, deu, agora senta aí e observa. Todo aquele povo cansado, morto de tentar fazer, quando eles se sentam para assistir, sabe o que Elias faz? Começa pela limpeza, limpa o altar, abre alguma coisa em volta, ajeita tudo. Antes de falar, Elias faz. E aí ele vem com uma oração que no hebraico tem 16 palavras. Os caras ficaram de manhã até meio-dia se rasgando, fazendo, não aconteceu nada. Elias vem com 16 palavras. E sabe o que a Bíblia diz? Que o fogo veio do céu e queimou a oferta, o altar, a gordura, a água e o chão. Está na Bíblia, os detalhes. Porque Deus se responsabiliza por quem não quer fazer um show, mas quer permitir que a glória dele se apresente. E se a glória dele se apresentar, a gente sai de cena, porque a ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor, toda a soberania dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem um sentido econômico no texto também, é interessante isso. Pode ser a preparação dos campos, quando se falava de juntar pedras. Você preparava os campos para trabalhar, por exemplo, limpava os campos, colocando algumas pedras, por exemplo, e limpava os campos, às vezes de plantação, tirando as pedras, como você vê em Isaías capítulo 5, versículo 2, tiram as pedras para juntar o campo. Outra coisa que se fazia na época, empilhavam as pedras em montes ou muros. Você vê isso lá em Oséias capítulo 12, versículo 11. Ou então, quando era muito íngreme o terreno, faziam o famoso muro de contenção, empilhando as pedras. É o texto dizendo para mim e para você que Deus está nessa nossa economia dos lugares ruins. De que às vezes a nossa vida está num despenhadeiro terrível, íngreme, complicado, difícil, e a gente não aprende. Parece que a gente espera a coisa desmoronar para tentar fazer algum tipo de intervenção. E o que Deus está dizendo é que é preciso juntar as pedras, colocar as coisas no lugar. E quem entende, quem tem uma sintonia espiritual, sabe bem o que Deus está falando. Coloque as coisas no seu devido lugar. Deus não trabalha na bagunça, na baderna. Deus não está no carnaval, em qualquer estilo que ele esteja. Mas Deus está aqui hoje porque nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir Ele falar. E Ele está nos lugares onde tem fome de Deus. Você tem fome de Deus na sua vida? Sede do sagrado, fome da glória de Deus, fome de ser transformado por Deus. Essa palavra é tão tremenda, esse texto, esse versículo em especial, que ele tem também um sentido conjugal. Interessante que a maioria dos rabinos, eu estava observando isso hoje, quando eles fazem essa leitura desse texto, eles fazem dentro do âmbito do casamento e dentro do sexo do casamento. Tanto que quem tiver a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele traduziu dentro dessa lógica. Olha como é que ele traduziu o versículo 5. Hora de fazer amor e hora de abster-se. É interessante isso. O texto trabalha com a lógica de que às vezes entre o casal se levantam paredes. E sabe o que é interessante? Quando tem um muro entre os dois, o que rola ali não é amor, é vingança. Quando há um muro entre os dois, não há comunhão. E olha para mim, se não há comunhão entre o casal, nem adianta brincar de crente aqui, porque não funciona. Agora, se já começa o altar a ficar em pé em casa, aí aqui é verdade. Deus trabalha com a verdade da alma. Sabe por que às vezes o pessoal vem e faz um barulhão todo e não acontece nada? O altar é em casa, não é aqui. Aqui ninguém liga e desliga um plugue divino e a coisa funciona. Não é assim, acontece em casa. O homem de Deus vem do trabalho para casa com a mesma glória. Lutero dizia que o transitar do homem de Deus, do trabalho à sua casa, é feito já em devoção. O próprio caminho para o céu também é céu. A nossa vida é transformada nesse sentido. Quando a igreja aprende que o ser igreja não é o quanto se vem aqui, mas o quanto faz isso aqui ser verdade do lar, aí a nossa igreja muda. Verdade da casa, verdade da vida, verdade do sonho, verdade do ambiente. Interessante que a ideia que esse texto imediatamente nos apresenta é uma ideia simples e direta. Sempre há o que fazer com as pedras e sempre ficam cinzas. O
O exercício da cinza no ambiente é para a gente aprender o processo da limpeza, isso dá trabalho. É por isso que pouca gente quer se envolver com Deus de verdade. Então eles optam pela caricatura, pelo simulacro, porque é mais fácil fingir, é mais fácil ter uma série de regras para cumprir, é mais fácil ficar com caras e bocas de crente gospel, é mais fácil ter todo esse movimento montado, porque isso vem de uma ideia pronta, não exige a investigação. Complicado é ser vivo na originalidade, é entender que não é a terno e a gravata que me tornam crente, porque não adianta a minha gravata ser grande se a minha língua passar dela. A nossa maior alegria aqui hoje é que quando Jesus olha para nós, não enxerga as fachadas. Ele não é o Deus das máscaras do carnaval, Ele é o Deus da originalidade do rosto, e diante dele está todo mundo completamente nu aqui hoje, vulnerável, ainda bem, para que a graça dele se manifeste em nós. Ele exclama de nós de humildade, sinceridade, honestidade de vida. Muita gente está sofrendo com as suas vidas cinzas, história de abandono, desespero, crise. É preciso dar novas cores a velhas vidas, e isso só é possível quando a gente se entrega à vontade radical de Deus e à sua palavra. Tudo que Deus faz na Bíblia, Ele faz pela sua palavra. Isso significa que não existe um novo padrão, um novo começo, uma transformação na minha vida, um milagre na minha vida sem ser pela palavra de Deus. É loucura, esquizofrenia espiritual querer que Deus faça alguma coisa fora da sua palavra, jamais. Tudo que Deus faz pela palavra dEle. Nós só estamos aqui hoje porque a palavra dEle se move no nosso coração, enche a nossa alma, preenche o vazio da vida. Isso é estar em Deus. Amém até aqui? Eu quero mostrar algumas coisas dos irmãos. O que a gente tem que fazer para a vida não ficar em cinzas? Primeiro, com base nesse texto aqui, é preciso reconhecer a importância do equilíbrio. Equilíbrio é fundamental, sabe por quê? O texto trabalha com a cadência dos equilibrados, tempo de fazer e tempo de desfazer. Tem um tempo dos muros e um tempo sem muro, um tempo do abraço e um tempo do afastamento. Existe um equilíbrio aqui, existe uma lógica, uma cadência, é ritmado, há uma harmonia no processo. O problema são os desequilíbrios, e toda vez que o desequilíbrio atinge, ele machuca. Quer ver uma coisa interessante? Nós não abraçamos para sempre. Você já pensou ficar o resto da vida abraçado? Não dava nem para andar direito. Não é à toa que a gente sonha com isso, com arroubos românticos. Mas quando nasce um gêmeo grudado no outro, a gente acha estranho, não é verdade? Porque a gente sabe que existe um espaço e é preciso respeitá-lo. Quer ver uma coisa interessante? Olha, o texto trabalha com essa lógica de que há um tempo necessário até para o afastamento, porque quem fica muito cansa rápido. Interessante que Salomão, ele disse assim, tira o teu pé da casa do teu vizinho para que ele não se canse de ti. Como tem crente que tinha que ouvir isso? Tira o seu pé da casa do teu vizinho para que ele não se canse de ti. É muito perigoso isso. A lógica do texto é tremendo, é dizer que há tempo do abraço e tempo de um afastar, e esse afastar não precisa ser interpretado como um desleixo, como uma negligência, mas como um tempo necessário para ser quem é. Aliás, às vezes, é tão bom um afastamento para você valorizar a presença. Não é verdade? Pois é, minha esposa viajou para São Paulo para conhecer a mais nova sobrinha. Não vejo a hora dela voltar. Estou vivendo isso aqui. Literalmente eu vivo o que prego. É tão importante quando a gente aprende a valorizar o espaço do outro. Miguel de Unamuno, filósofo espanhol, dizia que não há nada tão semelhante ao abraço do que o estrangulamento. Você segura o indivíduo até matar, não é verdade? Porque não há o espaço cadenciado do equilíbrio. Olha que interessante, o contrário do equilíbrio é o bêbado. Você já percebeu o andar do embriagado? O andar do embriagado denuncia a perda do controle, porque os desequilibrados são filhotes do excesso. Lá no templo de Delfos, na Grécia Antiga, já tinha uma placa, nada em excesso, porque tudo em excesso é complicado. Você já observou um bêbado andando? Esse dia mandaram um vídeo no WhatsApp para mim de um bêbado tentando andar. Ficou 1 minuto e 40 e eu fiquei observando aquele vídeo. Porque tem crente que tem essa mania de mandar vídeo para nós e acha que é interessante, mas eu fiquei lá olhando. Serviu para hoje, pelo menos. E o bêbado tentava ir e colocaram trabalharam lá, editaram um efeito de um vento, parecia que o vento estava empurrando ele para trás, que ele tentava ir para frente e não conseguia, e ele ficou nessa dança consigo mesmo. É coisa simples, é dar 2 passos, mas ele não conseguia, porque aqui em cima foi adulterado, algo no corpo, de fora, em excesso, fez o corpo perder o equilíbrio, então não tem senso de direção, não consegue parar em pé,
tudo gira ao redor, ainda que ele esteja parado. O problema do desequilibrado é que ele acha que isso é santidade. Tanto é que ele acha que é preciso ficar bêbado do Espírito. Onde foi que Deus disse isso? Que dia um indivíduo ligou para um amigo meu e falou assim: vamos aqui ficar chapado da glória de Deus. Está doido, irmão? É o desequilíbrio. Só que isso é legalzinho, soa legal, soa diferente. E aí essa geração que não pensa, que só absorve, nós somos a geração da esponja de sabão, absorve, mas não reage. Ela não pensa, não critica, não raciocina. Aí o jovem de hoje acha um barato, eu quero chapar na glória de Deus. Está doidão, irmão? Deus nos chamou para ser equilibrado. Essa é a ideia do texto, equilíbrio. Sabe o que Deus quer que a gente entenda? Que em nenhum momento o Espírito Santo trabalha na troca das pernas. Ele trabalha em ajustar o nosso ambiente para a gente andar. E aí tem gente que bota a culpa em Paulo, coitado de Paulo. Paulo sofre nessas horas. Porque Paulo diz: não vos embriagueis com vinho do que a contenda, mas enchei-vos, ele não disse embriaguei-vos, enchei-vos do Espírito. Até porque é impossível ficar embriagado do Espírito, porque o Espírito não traz desequilíbrio, nem confusão. Ele é o Espírito da paz. Os irmãos de Atos 2 não estavam embriagados. Isso foi o ponto de vista da multidão, que perguntou: eles estão embriagados? E Pedro corrigiu na hora: não estão. O que está acontecendo aqui é o Espírito Santo profetizado por Joel. É diferente, irmão. A verdadeira palavra nos põe de pé, equilíbrio, cabeça erguida. Você vira o melhor pai, melhor filho, melhor mãe, melhor esposa, melhor marido. Você vira a melhor gente, porque você é equilibrado, raciocina. Os seus pés estão no chão, seu coração nas escrituras e a cabeça no céu, profundamente conectado com a graça. E essa conexão não cai nunca. Equilibrados a gente precisa ser. E olha que interessante, ó, no carnaval, eu fiquei pensando nisso aqui, ó, no carnaval muita gente grita o próprio desespero disfarçado de júbilo. É por isso que usam e abusam da máscara, porque é insuportável ver-se como se é. Numa das aulas que eu lembro de filosofia que mexeram muito comigo, foi quando o professor trabalhou com a ideia do conceito da nossa identidade reconhecida. Ele dizia mais ou menos o seguinte, para não ficar tão prolixo, ele dizia o seguinte: você só pode olhar no espelho e saber que você é você se não há conflito de identidade. É ou não é? Porque no dia que você esquecer que você é você, vai olhar para o espelho e vai ver alguém, não você. Então é uma crise existencial. Quem eu sou? Se você acha que isso não é bíblico, lá em Eclesiastes, Salomão diz: eu olho para o sorriso no espelho e digo: está doido, deu crise com ele mesmo. Há muita gente hoje vivendo no Brasil, e principalmente nessa época de carnaval, de arroubos da emoção, nesse desespero disfarçado de júbilo. Aí a máscara grita aquilo que o coração sangra por dentro. Ainda bem que a graça de Deus trabalha de dentro para fora, não é com as aparências. Se fosse com as aparências, eles estavam felizes, mas a gente sabe que não. A W. Tozer escreveu que 5 minutos de adoração são mais profundos na alma do que 5 noites de folia, porque o que eles trazem é conteúdo de vida e não apenas um conteúdo de momento. O equilíbrio é parte do fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo denomina como domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É a capacidade de saber viver, só que ela é potencializada pelo Espírito Santo. Isso significa que eu sei controlar as paixões, eu sei que eu sou complicado e que se eu soltar as rédeas da minha alma eu viro um monstro, mas pela graça de Deus, tocado por Ele, eu aprendo a coordenar esses impulsos e eu aprendo a trazer isso até o altar, porque aqui no altar Deus conserta a história da minha vida e daqui eu saio equilibrado no mundo do desequilíbrio, na geração que grita mas não canta, numa geração que dança mas não tem mudança, numa geração que diverte, mas não converte. Deus nos chama hoje para a cruz, porque é tão tremendo saber que dentro da cruz a gente pode levar as nossas piores coisas, porque o grande milagre da graça acontece ali. Ali nós somos quebrantados, confrontados, tocados, levados por túmulo e saímos de lá felizes na ressurreição dos justos, agradecendo a Deus pela graça de estar de pé. Irmãos, hoje, talvez o maior milagre que a gente experimente na nossa vida é conseguir ser equilibrado numa geração tão desequilibrada, de tantos arroubos, de tanta maluquice, de tanta loucura. Se você ficar um dia, assim, algumas horas, só dando uma volta pelas redes sociais a esmo, você morre de susto. É um negócio monstruoso, um desequilíbrio total, generalizado. Parece que o mundo está de cabeça para baixo. A situação é crítica, não é à toa que a Bíblia é tão tremenda, diz que o mundo jaz está mergulhado nele, jaz no maligno. Ou seja, é
tão importante redescobrir o equilíbrio, de que nós não precisamos chegar aqui e reproduzir o padrão do mundo, como muita gente faz. Eu vi uma igreja, por exemplo, que fez um carnaval literalmente gospel. Ao invés de abadá, tinha abadeus. Literalmente, carnavalzão gospel. E os crentes com aquelas mascarazinhas, jogando coisa para cima, e cantando marchinha de crente e tal. Fica tão tosco. Fica ridículo. Porque se a gente quer tanto reproduzir o mundo, é sinal que a gente ainda o ama. E aí estamos longe da palavra. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que Deus está dizendo para você aqui hoje. Pode não ter a menor festa na rua da sua casa, mas se Jesus estiver em você, a maior festa de todas acontece bem no meio do seu peito. Você é salvo, feliz, equilibrado e glorifica a Deus o resto da vida. Você sabe de onde veio, para onde vai, está tranquilo, equilibrado, com os pés no chão, e se morrer hoje, morre feliz, porque sabe exatamente nos braços de quem vai descansar a eternidade. Tem coisa melhor do que essa? A gente não precisa torrar nossa alma até as cinzas para provar para o mundo que a gente é feliz. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade não é uma festa, não é um lugar, não é um bloco. A nossa felicidade é uma pessoa, Cristo. Nós somos felizes por causa de Jesus. Se Ele está em você, então você é feliz. Se você ama a Cristo, então você é feliz. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você é feliz. Se Ele é o ápice da sua história, você é feliz. Se você canta para Jesus, você é feliz. Simples assim, porque você é cristão, você precisa ser feliz. Amém, irmãos? Amém. Segunda coisa, olha que interessante, o que a gente faz para que a nossa vida não fique em cinzas? Primeiro é preciso redescobrir o equilíbrio. Segundo, é preciso discernir a minha atual situação. É chamas ou cinzas? Coisa difícil é discernimento, é mergulhar para dentro. É que crente acha que discernimento é tecla SAP espiritual. Alguém fala em língua do lado, o irmão traduz. Isso é tradução, é ou não é? É diferente de discernimento. Discernimento é percepção do espírito que se move no ambiente e suas consequências. É preciso discernir meu atual estado. Como é que eu estou? Aliás, tem uma coisa que eu acho que é fundamental de toda a igreja da face da terra, é um tempo de reflexão sobre si. Eu acho que a gente tem no Brasil, por exemplo, culto demais, igreja demais, festa demais, e tudo que é demais é perigoso. Se tem um culto que deveria ter na igreja brasileira, é o culto da reflexão, que você entrava aqui, ninguém falava com você, só você, Deus, quietinho no seu canto, pensando se ainda tem chamas ou cinzas. Mas isso ninguém faz, porque não tem graça. A gente prefere a baianidade gospel, que faz festa para qualquer coisa. Será que Deus está em tanta festa? Qual é o resultado disso? Escuta uma coisa aqui, ó. O grande risco que corremos é o de ministrarmos mistura de estações, que é o que acontece no carnaval, a mistura das estações, gente fazendo festa na hora do luto e velando na hora da alegria do outro. O desequilíbrio, não sei se você já percebeu, mas é sempre o desequilíbrio que vem antes da queda. O desequilíbrio provoca o tropeço, ou o tropeço o desequilíbrio, e os dois te levam para a queda. Por isso que é tão importante redefinir, como eu disse no passado, no primeiro tópico, o equilíbrio. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, ele coloca a frase de um modo tão tremendo, ele diz assim, ó, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A maioria dos crentes que eu vejo citar esse texto inverte, você já percebeu isso? Eles já citam logo de cara assim, ó, chorai com os que choram, já chorando. De vez em quando eles lembram que tem o alegrai com os que alegram. Paulo inverte, Paulo coloca o alegrai primeiro. Para Paulo a gente tem mais motivo de alegrar do que de chorar. E o melhor de tudo, o que Paulo está dizendo é cura, terapia para a alma. Paulo está dizendo que equilíbrio, saúde mental, psíquica e espiritual me faz sorrir de coisas alegres e chorar de coisas tristes. Eu não misturo as coisas. É por isso que quando alguém conta uma bênção, eu festejo com ele. Quando ele conta uma angústia, eu choro com ele. Porque juntos a gente tem o mesmo sentimento, tem em vós o mesmo pensamento e sentimento que houve em Cristo Jesus. Só que a gente vive da mistura das estações. Tudo é misturado. No Brasil mesmo, a gente vê uma mistura generalizada por todos os lados. Até mesmo no próprio jeito do brasileiro vestir, andar, fazer. Nessa época parece que a maior loucura que existe é tentar dizer para o mundo que o mundo todo está errado. Fica uma sensação tão esquisita. Quer ver uma coisa interessante? Ó? Paulo vai trabalhar com isso porque a gente carece de um resgate do discernimento das nossas crises. Alegrar com quem se alegra é perceber no outro o mesmo sentimento em mim. Chorar com os que choram a mesma coisa. Ter esse equilíbrio de sensações.
Porque as cinzas da nossa vida são muitas. Quer ver só algumas delas? Tem gente vivendo de cinzas humanas. É resto de gente. É o que sobra depois da festa. Hoje de manhã eu vi uma imagem interessante. Um cara detonado, encostado, meio que deitado no chão, com a cabeça encostada no poste, babando. E alguém colocou uma foto, uma piadinha embaixo, escreveu assim: isso aí é o retrato da quarta-feira de cinzas. São cinzas humanas, gente, resto de gente. É só o pó, é só o que sobrou do resto da noite. E o pior, é o símbolo de que não deu certo, né? Se tivesse dado certo, não estaria ali. Por si só já se torna um fracasso. Tem cinzas existenciais, que é quando os projetos e sonhos ficam adiados, a gente nunca consegue existir. A coisa é complicada, a gente está, mas não é. É aquela sensação estranha de que a vida passa e leva a gente arrastado. Tem gente que parece que toma uma surra da vida todos os dias. Você já viu gente que quando levanta, a primeira coisa que diz é: estou todo quebrado? Não é estranho? Acabou de dormir, não é? Nós vivemos numa sensação, às vezes, de um atropelamento existencial, como se a vida tivesse se levantado contra a gente e destruído a história. Tem cinzas espirituais também, que é a pálida lembrança do tempo de comunhão. Uma coisa interessante é que eu estava pensando esses dias, até conversando com a minha esposa, falando da época que a gente começou a crescer na igreja, e era uma época diferente nesse sentido. Saudosismos à parte, era uma época diferente, porque havia um anseio por Deus. Por exemplo, quem queria ser pregador naquela época, já tinha certeza, precisava orar muito e ler muito palavra. Hoje, para ser pregador, essas são as últimas certezas. A primeira coisa que faz é comprar um terno mirabolante, vermelho, não é? Coloca uma camisa rosa, uma gravata toda cheia de coisa, um sapato maluco, não é? Inventa um jeito de falar, bota um nome esquisito, uma hashtag e coloca agendas abertas. Deve estar tudo aberto em cima da mesa, esperando alguém ligar. Queima mesmo, irmão. Né? Pelo menos seriam cinzas menores, né? Tem cinzas sociais, que é a ressaca moral e política que o país vive. Aliás, se o país está numa situação tão crítica, grande parte disso também é culpa da igreja. E não se postar como profeta, porque o profeta na igreja não é o positivista gospel, que quando te olha vai só positivizando o seu horizonte, colorindo a tela da sua vida, tudo vai melhorar, é paz, é bênção. Isso não é profeta, é positivista. O profeta na Bíblia denuncia os males, mostra porque está ruim, o profeta põe o dedo na ferida, arranca a máscara, o profeta aponta para a igreja e diz: está errado, esse é o profeta. E Deus precisa levantar novos profetas urgentemente nessa igreja badenizada de hoje. E se Ele está falando isso aqui, graças a Deus, é sinal que vozes proféticas ainda podem ser ouvidas no nosso meio. É sinal que Ele ainda não desistiu da gente. Nós não fazemos parte ainda dessa igreja morta de hoje. Esses dias eu vi uma coisa na Bíblia que me estremeceu. A igreja de Sardes, uma das 7 igrejas da Ásia, Deus diz uma coisa para aquela igreja que é tenebrosa. Deus diz para aquela igreja o seguinte: olha, se você não se converter, eu virei a você como ladrão na hora que você menos espera. Agora imagina isso. Olha o que Deus está dizendo para aquela igreja: se você não se converter, não se preocupe mais com Satanás, porque ele não é mais seu inimigo agora sou eu. Imagine. Ou seja, uma igreja dessa não pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele não vem para ela, vem contra ela. Nós estamos aqui hoje para que a glória de Deus em nós nos refaça. Eu tenho certeza que você não esperava uma palavra dessa hoje. Isso é tão bom. Você volta para casa cheio de surpresas de Deus e não cheio de manias que está acostumado a ter. O nosso Deus não trouxe a gente aqui hoje para sentar no colo e chorar junto com a gente. Não é coach. Ele nos trouxe aqui para fazer a gente de novo. E se o barro quebrar na mão dele, fica tranquilo. É da natureza do barro quebrar. Mas o oleiro é inquebrável. Ninguém quebra o oleiro. Ele é que nos refaz. Ele é que nos transforma. Ele é que nos molda em novas molduras. Ele é quem faz daquela obra, ainda em processo, uma outra obra melhor. Permita hoje que o Espírito Santo tenha essa liberdade em você. Discernir as cinzas pode nos libertar da escravidão da alegria sem conteúdo, que é o que o mundo tem, dessa festa falsa, das tintas que só duram até a próxima chuva.
Interessante que a maioria das pessoas trabalha nessa época do ano, você vê muito isso, a felicidade, a alegria. Eu estava pensando algumas palavras que eu vi na mídia ao longo da última semana, e as palavras que mais se repetem: alegria, felicidade, liberdade, vontade, seja, são todas palavras carregadas de responsabilidades e consequências. Aí eu fiz uma pesquisa rápida e descobri um dado interessante. Na maioria dos hospitais, o mês no Brasil em que se tem mais nascimentos costuma ser o mês de novembro. Faz as contas de fevereiro até novembro, você vai saber por quê. Tem responsabilidade, tem consequências. Sabe o que Deus está chamando a gente para fazer aqui hoje? Botar a mão na consciência nossa e sair por esse mundo dizendo para o mundo hoje que aquilo que Jesus proclamou, nós proclamamos hoje. É possível ser feliz sem destruir a própria vida. É possível ser feliz sem gritar mentiras existenciais. É possível ser feliz mantendo o pé no chão. É possível ser feliz casado com a mesma mulher. É possível ser feliz abençoando os filhos. É possível ser feliz reconhecendo a esposa como a mulher tremenda que ela é na sua casa e na sua vida. É possível ser feliz sem fazer trapaça com ninguém. É possível ser feliz pagando todo mundo direitinho. É possível ser feliz sendo quem você é, porque a graça de Deus transforma o nosso caráter e faz o mundo dizer de uma vez por todas: aquele povo é diferente, ali é sal, ali é luz, ali é videira, ali é lugar onde a graça de Deus o tempo todo chama, chove sobre nós, derrama, transborda em nós. William Temple escreveu que ninguém pode possuir o Espírito Santo e guardá-lo para si, porque onde o Espírito está transborda, se não transborda é porque não está. Se o Espírito está em nós, está transborda. E o tremendo transbordamento, quer ver? Olha para mim. Imagina que eu pego uma torneira aqui agora e coloque 10 copos vazios. E eu abro a torneira em cima do primeiro copo. O que acontece? Ela enche de água o primeiro copo até que ele transborda. É isso ou não é? E automaticamente ele começa a encher o vazio ao seu lado. E o outro e assim por diante. Se eu colocar 1000 copos, ele vai encher os 1000. Só 2 coisas podem interromper o processo. Uma, desligar a torneira. Isso ninguém tem poder para fazer aqui. Porque a graça de Deus está sobre a igreja e ninguém tem poder para parar a manifestação, a fluência, operando Deus. Quem impedirá? Ninguém faz. Mas a segunda a gente faz todo dia. É só tirar um dos copos do lugar e interromper a corrente. A corrente existe porque um está do lado do outro, linearmente colocado. Tira um do lugar e isso interrompe o fluxo. Isso a gente faz todo dia. É quando você senta do outro lado do templo, só para não sentar perto da irmã. Ao invés de haver um perdão, há um afastamento. Quebra-se a corrente, a graça vem, mas não te atinge. E o pior é que a gente sai botando a culpa nos irmãos. O pregador foi mais ou menos, o culto foi ruim. É você que está longe. Experimenta mergulhar para você ver a diferença que faz. Naamã ficou todo cheio de coisinha de 9 horas porque não queria mergulhar no Rio Jordão. Ele falou: tem tanto rio bom na minha terra, mentalidade idólatra, eu quero ir lá na minha terra, porque lá funciona. Sabe o que Deus diz para ele? Larga de bobagem e mergulha no rio. Está sujo, mas você vai sair mais limpo. A glória de Deus é sempre assim, nos leva a mergulhar no meio de gente que a gente não gosta, de situações que a gente não merece, mas quando a gente sai dali, sai totalmente limpo pela glória de Deus, porque há um Deus que trabalha no nosso interior. A nossa maior alegria é saber que aquilo que faz a massa pular não é aquilo que faz a gente pular. Até porque quando a gente pula é um nível muito diferente de graça. Olha que tremendo. Aquilo que faz a massa pular, que faz gritar e correr atrás do trio elétrico, não é aquilo que nos faz viver. Porque isso acaba, tem data de validade, é perecível. Nosso caso é bem diferente. Nós estamos baseados no que diz a palavra. Este é o dia que o Senhor Deus fez, e nele eu me alegrarei, regozijarei e serei feliz. Neste dia, não interessa que dia é o dia que Deus fez. Então eu estou dentro daquilo que Deus criou, portanto Ele é criador, eu sou filho dEle e eu gosto daquilo que Ele fez para mim. Terceira coisa, para a gente não ficar em cinzas, é preciso acreditar que dá para ser melhor. Eu queria terminar aqui hoje dando essa palavra de graça ao nosso coração aqui hoje. É preciso acreditar que em Deus a gente pode ser melhor. Se tem um negócio que eu acho complicadíssimo, é ver crente com certa inveja de quem não é crente. A eterna síndrome de Asaf. Não tem? Gente que dá aquela... A gente não precisa imitar os padrões do mundo. É preciso acreditar que você
pode ser melhor. Precisamos entender que dias de cinzas não significa uma eternidade acinzentada, porque a palavra tem traz tremendas promessas. O tempo de cantar chegou. Olha o que Deus está falando para você aqui hoje. Não precisa acreditar que um dia de cinza vai ser eternidade acinzentada. Deus sempre tem uma esperança pintada no horizonte. Lutero escreveu que toda vez que a folha morta seca cai, mas se renova no galho uma nova forma, é Deus escrevendo na natureza que a morte perdeu a batalha, a ressurreição nos aguarda, nós seremos vencedores, mesmo que a gente morra. Você está aqui hoje para crer nisso. Isso é a palavra da vitória. Não é uma vitória mais ou menos porque foi jogada por um discurso repetitivo, mas porque a palavra garante que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as cinzas passaram, tudo se fez novo. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não aceite aquele fatalismo. Tem gente que vive do fatalismo. É assim mesmo, aqui sempre foi assim. Pelo amor de Deus, não se curve ao que eu chamo de determinismo das Gabrielas. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Jesus já te chamou para um novo tempo. Esse tempo de mudança acontece aqui. Experimenta fazer dessa noite uma noite terapêutica, cirúrgica. Uma noite de tentar viver em Deus aquilo que você nunca viveu. Diferença genuína. Sabe qual é o nosso grande problema como igreja, pelo menos aqui no Brasil? A gente ouve palavra demais, mas não consegue agir em cima delas. Todo culto tem palavra, uma coisa nova, mas o crente não age, ele não reage àquela palavra. Ele fica esperando alguma coisa acontecer. Nós somos escravos de uma religião visual. Se de repente acontecer alguma coisa aqui, quem sabe, aí eu percebo que Deus está aqui. É a nossa eterna briga para Jesus fazer alguma coisa. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa, porque se o Senhor fizer, aí eu vou saber que o Senhor está aqui. É o contrário, porque Ele já fez na cruz, é que nós estamos aqui. Então não precisamos mais que Ele faça, precisamos apenas que Ele esteja, porque a presença dEle é melhor que os presentes que Ele trouxer. Eu fico imaginando o que aconteceria na igreja se por 5 minutos a gente conseguisse desinteressadamente adorar. 5 minutos. A palavra adoração vem do grego proskineo, que significa você colocar o rosto no chão, deixar essa parte da nuca completamente exposta ao golpe de uma vez só da espada. É completa entrega. É fazer o culto de Maria e das mulheres de madrugada no sepulcro, indo levar perfume. Aquilo é amor desinteressado, porque o que elas estão indo visitar é um morto, não tem como agradecer nem retribuir. Quando elas chegam lá esperando uma presença, ainda que de um corpo, é uma presença, ausência, elas dão de cara com um Deus que já moveu a pedra, que já deixou os lençóis dobrados, que já ajeitou o túmulo e que inverteu a história. Por causa dele, até o cemitério virou lugar de notícia boa. Eu saio de lá correndo para avisar para todo mundo, ele ressurgiu, ele está de volta na cena, ele é o Senhor da vida, ele pisou na cabeça da morte, ele tem a chave, ele é livre, então ele é o Senhor da alegria. É o motivo do meu celebrar, porque esse motivo não acaba nunca. Imagine adorar de verdade por 5 minutos. Imagine você ser livre para de fato adorar a Deus. Você já adorou a Deus na sala da sua casa sem nenhum tipo de glamour e percebeu que aquele era o lugar mais extraordinário do universo? Já aconteceu com você isso? De você estar um dia assim sentado, por exemplo, eu estava na minha sala esses dias lendo um texto e aquilo foi mexendo tão profundamente comigo. A hora passa e você nem percebe. A sensação que você tem é que o mundo parou de girar. Só a graça soberana de Deus enchendo todos os poros e os ambientes do lugar. Você fica até com certo medo. Se você nunca experimentou isso, você não faz ideia do que está perdendo. Sempre tem um pé atrás com gente que tem experiência a todo momento, a todo dia, a toda hora. É muito complicado. Tem uma cadência de equilíbrio no texto. Tem um tempo de abraçar e um tempo de afastar. Tem o tempo do altar e o tempo desse altar descansar. Deus não vem toda hora, a todo momento, só porque você bateu o pé e gritou. Ele é que é o Senhor da relação. Vem quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, se quiser. E Ele não dá um arrepio e sai. Ele muda a sua vida completamente, porque Ele é o Senhor da sua história e tem as rédeas do universo na mão. Eu acredito profundamente, com toda a minha fé, que o Espírito Santo pode encher você a tal ponto de você cair. Mas eu acredito que se o Espírito Santo
encheu você a ponto de te levar para o chão. Quando você levantar, vai ser outra pessoa completamente diferente. Não mente mais, não engana mais, não fofoca mais. Agora, o que adianta o Espírito jogar no chão todo culto, se todo culto você volta na mesma miséria? Dando trabalho para o pastor, fofocando, reclamando, a rede social é uma tribulação. Sabe o que Deus está te dizendo para nós aqui hoje? Uma conversa íntima ao pé do ouvido. É Deus chamando a gente para entendimento, discernimento, profundidade, para a gente saber que cinzas no altar não são percebidas, porque aquilo que estava lá já está morto, o fogo consumiu até não sobrar nada. Esse olhar de cima é de outra pessoa, é do Espírito Santo, o Pai do discernimento. É Ele quem vem, limpa as cinzas do altar, para que novas ofertas sejam colocadas ali e o fogo de Deus possa queimar novamente. É isso que Deus está fazendo aqui hoje. A gente não vê porque a gente está inserido, mas a visão de fora faz a gente perceber. Isso é fundamental entender. A fé, irmãos, que eu estou pregando aqui hoje, deve mover a gente na transformação da realidade, é ajuntar as pedras espalhadas, abraçar as vítimas do afastamento. Isso também é ato de fé. Escute o que eu vou dizer. Às vezes, Jesus disse assim, que a nossa fé, se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis à montanha, lança-te daqui e ela te obedecerá. O que tem de crente tentando fazer uma coisa para mover a montanha? Às vezes a maior montanha que você vai remover na fé é a montanha de desculpas. E é essa montanha que tem que cair aqui hoje. A nossa maior alegria aqui hoje é poder chegar aqui e dizer, todo mundo aqui hoje está debaixo dessa palavra, todos. Porque Deus é Pai de todos, está em todos e ministra a mesma palavra para todos e transforma cada um dentro da sua individualidade. Isso aqui é um milagre. Sabe aqueles irmãos que dizem, nunca vi um milagre na minha igreja? Como não, irmão? Vem um homem só, prega uma mensagem só, em cima de um versículo só, fala com todo mundo e vai todo mundo transformado para casa. Quer milagre maior do que esse? Não é milagre? Milagre tremendo. Aliás, você está de pé aqui hoje é um milagre espetacular. Eu estava vendo um vídeo esses dias da formação do crânio, da cabeça da criança no ventre. Só a junção das duas partes já é um milagre tremendo. Se dá errado, dá um defeito, é complicado. Então, se você tem o rosto simétrico, perfeito, bonitinho, já glorifica a Deus, irmão. Você já é um milagre desde o nascimento. É um milagre desde o nascimento. Se você está de pé, imagina ficar de pé, com todas as faculdades mentais funcionando perfeitamente bem, direção, senso, os 5 sentidos, e o sexto, que se você é casado, tem a esposa, 6 sentidos, funcionam perfeitamente bem, é milagre, você está aqui hoje por causa da graça de Deus, agradeça a Deus por você estar vivo, de pé, glorificando a Deus, fazendo parte da igreja, sendo abençoado, louvando a Jesus. Nossa fé precisa se concretizar na ação promotora de mudanças, porque como igreja nós somos agentes de transformação de Deus para colorir existências vazias. Gente cinza precisa encontrar na igreja novas cores. Poder entrar aqui, ser abençoado, abraçado, transformado, tocado. Uma coisa que me encanta na parábola do filho pródigo é ele voltar para casa pelas lembranças boas de casa. Na casa do meu pai, até os empregados têm abundância de pão. Que a nossa convivência aqui seja geradora de memórias felizes. Que alguém possa voltar aqui dizendo, lá é bom, lá tem gente que me abraça, lá tem gente que ora por mim, lá tem gente que me recebe. Eu posso voltar porque lá tem espaço para mais um. Nossa fé precisa se concretizar desse modo, é limpar o altar e possibilitar novas chamas, é tirar as cinzas acumuladas para poder sentir de novo o frescor da pureza, é colocar lenha nova para que as chamas do avivamento voltem a arder. A única coisa que vai salvar a igreja brasileira de um colapso ao estilo das igrejas europeias é um novo avivamento de Deus. Se tem uma coisa que tem que estar na agenda da igreja de oração todos os dias, é por um avivamento urgente, desesperador. Não adianta a gente ter programa, sistema, isso não funciona. É o avivamento vindo dos céus que vai fazer com que a nossa igreja, no Brasil, como um geral, seja transformada. E aliás, eu acredito que esse avivamento já está vindo, porque toda vez na história que Deus começa um grande avivamento, Ele mexe em tudo na nação, nas estruturas. Essa bagunça toda é a segunda Babel, é Deus de novo na história, fazendo uma bagunça imensa, para quando a igreja se revelar como aquela agência de transformação do mundo, e poder dizer que essa palavra aqui, ainda transforma, ainda muda vidas, ainda restaura, ainda equilibra, ainda põe o caráter, ainda põe o homem de pé, ainda é a palavra da vida.
Hoje à tarde eu estava lendo um texto lá de Isaías, capítulo 2, versículo 4. A imagem do texto é belíssima, tem uma das mais lindas da Bíblia. Isaías diz assim, ó: as vossas espadas serão transformadas em arados. Que imagem fantástica! Usar a espada, os instrumentos da dor e da morte, como alívio, vida e esperança, arado, para poder colocar semente e a terra fazer nascer. É parar de usar os meus braços e começar a dar abraços. É parar de usar minha língua para matar alguém e começar a usá-la para as boas novas do Evangelho. É parar de olhar as pessoas de cima, porque em cima só tem um, Cristo, regente e Senhor da história. É poder de uma vez por todas dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. Hoje à tarde eu li uma oração de um cristão desconhecido, foi encontrado no México depois de um tempo de grande perseguição da igreja. E ele rabiscou isso em papel de pão, deixou jogada, um historiador encontrou, isso vazou por diversos livros. Olha essa oração: Senhor, não passo de uma fagulha, faze-me um fogo. Não passo de uma corda, faze-me uma lira. Não passo de uma gota, faze-me uma fonte. Não passo de um montículo, faze-me uma montanha. Não passo de uma pena, faze-me uma asa. Não passo de um jornaleiro, faze-me um rei. Não passo de um elo, faze-me uma corrente. Não passo de um chuvisco, faze-me uma chuva da tua graça para inundar os campos áridos desse meu país. Ah, se cada um de nós for pelo menos uma gota dessa chuva de Deus na Goiânia que precisa tanto. Deus pode fazer com que a gente saia daqui hoje transformado em chuva de Deus para uma geração seca. Ou melhor ainda, que a gente saia daqui hoje como gravetos secos, prestes a arder na chama do avivamento, que a gente clame com todo o coração por um avivamento genuíno, para que Deus comece esse avivamento em nós. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sou um estudioso da história dos avivamentos, e uma das maiores desejos do meu coração é participar de corpo e alma de um avivamento verdadeiro. Eu conheci um irmão bem velhinho em São Paulo que participou de um avivamento. Ele disse para mim, um americano, disse para mim: não tem ideia. Eu perguntei uma vez para ele: como é participar de um avivamento? Ele disse: a sensação que você tem é que quando você está dentro da igreja, que tudo sumiu, não tem paredes, nada, parece que você está diante do rosto de Deus, e onde você vai, Ele vai junto. Nos Estados Unidos contam a história de 12 jovens que se reuniram numa sala de faculdade no final de uma aula para lerem um texto da Bíblia e orarem juntos. Quando de repente vem o Espírito Santo, desce um avivamento tão poderoso naquele lugar que simplesmente a reunião não terminou. Ela foi se arrastando durante dias, vindo gente de tudo quanto é lugar para experimentar aquela graça que estava naquele local. E é tão tremendo que lá naquele local da pequena sala se transformou numa das maiores igrejas dos Estados Unidos, e até hoje ainda há movimento de gente indo para lá. Eu fico imaginando o que acontecerá quando um avivamento genuíno acontecer. Já pensou se acontece hoje, irmão? Nós não terminamos esse culto, isso aqui não acaba. Você deixa toda e qualquer mentalidade, pensamento, o que estiver acontecendo, o celular perde o encanto, tudo se transforma e a gente vai para casa quando conseguir, completamente cheio da presença sagrada, insubstituível de Deus, aquilo que não tem explicação, que é plena, que é cheia, aquilo que não dá para alcançar na mente, no intelecto e nas nossas palavras, aquilo que é dele e que só ele explica. Eu não sei você, mas o anseio da minha alma é participar de um momento desse, de poder perceber que ele está na casa, que a casa é dele, porque eu acho que já participei demais de culto morto, de igreja morta. É monstruoso isso. A sensação de estar num sepulcro e clamando ao Deus da vida é estranha demais. Você já teve em culto que deu vontade de ir embora logo? Mais rápido possível? Alguns lugares são tão estranhos, a sensação que a gente está é que quanto mais grita Deus, mais longe Ele fica. E aí Deus está falando conosco nos últimos dias, aqui na igreja eu tenho percebido muito isso.
nos últimos dias Deus está falando conosco de um modo tremendo sobre restauração, transformação, quebrantamento. Ou seja, quem tiver qualquer sintonia de Deus, ajuste a vela do seu barco, porque o vento de Deus vai soprar, e quando ele soprar, esteja você na mesma lógica, na mesma direção, na mesma dimensão do vento de Deus soprar. Tomara que ele sopre essa noite sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, e reduza tudo isso à sua vontade. Fica de pé, por favor. Tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de adorar a Deus, tempo de reconhecer Deus e discernir o nosso atual estado. Coloca a mão no seu coração aí. Como Deus quer falar conosco nesses dias. Deus tem falado conosco tremendamente. Deus está começando a desacelerar as nossas loucuras, nossas correrias. Deus está chamando a gente para um novo tempo. É perceptível isso. E eu não preciso correr aqui, transpirar, gritar para você perceber. Até porque o que está cheio não tem espaço para mais nada. Olha o que Deus quer fazer com você. Ele quer transformar a história da sua vida, do seu relacionamento, da sua história completa. Então não perca a chance de hoje, agora, experimentar uma coisa nova em Deus. Se recuse a sair daqui essa noite sem experimentar algo novo de Deus. Se recuse a continuar na mesma. A mesmice não tem a ver com a glória de Deus. Oh Deus, eu sei que é da Tua vontade, Pai, o estarmos aqui hoje. Mas sopra o vento do Teu avivamento aqui, Pai. Mexe conosco de um modo diferente. Tira de nós o cansaço religioso, Pai. Leva-nos a um novo patamar na Tua graça, na espiritualidade vibrante e viva. Tira de nós o cheiro da morte. Leva-nos a um novo tempo, Pai. Corrige os nossos passos. Acerta as nossas pontas, as nossas arestas. Manda Tua chuva, Senhor, capaz de lavar a alma, capaz de lavar o coração. Revela-te, Pai, de modo pleno, livre, sem as nossas amarras, sem as nossas reticências, sem os nossos protocolos, nada disso te detém. O Senhor é livre, absolutamente livre, sopra onde quer. Senhor, nós precisamos de um novo tempo, Pai. Que esse novo tempo comece hoje, agora, nas nossas vidas. Precisamos sair daqui, Senhor, com uma outra visão, ampliada, tocada, coração em chamas, para que o mundo veja em nós, Pai, a chuva do Teu Espírito lavando camadas e camadas de maquiagem do falso culto. Pai, restaura nossa sorte, resgata-nos, renova-nos, traz-nos, Pai, para um novo tempo. Toca-nos essa noite, que a gente saia daqui diferente, que a gente saia novo daqui, Pai. Que a nossa caminhada seja transformada, Pai. Que o mundo veja em nós testemunho, que o mundo tenha em nós, Pai, referências, sal, luz, direção, sentido, significado. Quebranta-nos, Pai. Quebranta-nos aqui hoje. Quebranta-nos de modo tremendo, Jesus. Que seja novo, Pai. Diferente. Transformador. Restaurador.
Obrigado, pastor.